Olá, queridos alunos, hoje eu trago um assunto, que é uma espécie de continuação, porque eu comecei a falar de linguagem Go, Golang, e eu gostei desse assunto porque eu acho importante você ter a noção do lado do servidor e do lado do IoT, Todo mundo sempre grava, sempre fala a respeito do lado do endpoint e eu acho importante conhecer o lado do servidor também. Bom, então sobre linguagem Go, e dessa vez a gente vai usar uma lib, uma biblioteca gráfica que se chama Fine. Ela tem aí um pouquinho mais de 2 anos e ela é interessante, essa biblioteca, porque ela tem uma característica, Ela é muito simples e ela é feita para você programar rápido. Ela é uma biblioteca simples, ela não é uma biblioteca tão sofisticada quanto Qt, quanto GTK, mas ela tem muitas vantagens, daí eu vou mostrar aqui também, Bom, aqui é o circuito que a gente fez, até eu já deixei na primeira página, e essa aqui é a carinha, da interface gráfica. Então, por exemplo, para cada LED eu coloquei um botão aqui, então eu tenho 6 LEDs, que acende e apaga 6 botões. Isso aqui roda no meu Windows, que no caso eu fiz um servidor dentro do meu Windows. Pode rodar no Mac, pode rodar no Linux, pode, sem mudar zero o código-fonte, Eu gosto muito desse tipo de simplicidade. Agora, é lógico que tem hora que pode ser bom usar Fine, tem hora que pode ser bom utilizar uma biblioteca mais sofisticada, Então, o que se trata esse vídeo é de automação com endpoint junto com o lado do servidor, O interesse nosso aqui é justamente falar sobre Fine, com linguagem Go, e o lado do ESP32 é o lado que eu sempre falo, é feito com C++, Arduino e IDE, certo? Pessoal, aqui é o que a gente usou, ESP, LED, resistor, protoboard, jumpers e o Windows, Pessoal, aqui sempre onde eu deixo os links dos componentes, eu quero fazer um comentário. A gente está nessa época terrível, de pandemia, e eu fiz um teste. Eu queria saber se os chineses lá estão entregando componentes aqui. Aí eu comprei, eu fiz 3 compras, lá na China, e chegou, Sabem qual a média de tempo que levou para chegar? 10 dias. 10 dias chegou na minha casa, interior de São Paulo, certo? Aí eu vou deixar uma dica, eu paguei no ESP32 R$22, é mole? Certo? Olha isso, Bom, pessoal, e eu vou deixar o componente aqui, eu sempre deixo o link aqui. O fórum, fernandok.com, sempre falo. Instagram, Telegram, entre, vale a pena, Pessoal, aqui, eu fiz esse slide aqui justamente para dar esse enfoque que do lado do endpoint eu uso o Arduino IDE, o C++ tradicional dele, e a minha ideia não vou dizer sempre, mas eu gostei muito de usar linguagem Go no lado do servidor. Muito bom, Tem muitas vantagens. Pessoal, aqui é um esquema, bem simplesinho, É lógico, onde tem um LED, leia, que você podia estar colocando um relé. Fernando, pode ter input de dados? Pode ter também, Lógico, pode ter. Montagem, então, ela é aqui, a foto da montagem, super simplesinha, Bom, aí teve um seguidor que me chamou a atenção, Falou, mas Fernando, você devia ter explicado como é que instalava a linguagem Go, o ambiente. Nesse caso aqui, é verdade mesmo, a instalação de linguagem Go é a coisa mais simples que tem. Porém, quando você tem várias coisas, e eu gosto de usar o Visual Studio Code, para programar em linguagem Go. Então aqui eu deixei o link para você baixar a linguagem Go.
Depois eu tenho aqui a instalação do ambiente do Visual Studio Code, tá certo? E vale a pena você utilizar o Visual Studio Code, né? Ele facilita bastante a linguagem. Tem outras IDEs, tá? Tem outras. É essa daqui é que eu prefiro, tá? Então, bom, aqui tem uma observação, pessoal. Depois que você instala o Visual Studio Code, você tem que instalar os plugins, tá? Você vai instalar o plugin Go, né? E o Code Runner. É muito importante o Code Runner, porque ele facilita, já que você compila aqui, você depura aqui, você tem o Code Runner, né? O nome dele já fala, né? E isso aqui também é importante. Aí, vamos lá, o Visual Studio Code, né? O aspecto dele. E quando você executa o Visual Studio Code, tem um detalhe. Veja só. De vez em quando aparece aqui, até eu capturei a minha tela, né? Aparece aqui e ele fala assim, olha, eu tô vendo que você não tem tal recurso do linguagem Go, você não quer baixar? Você dá update. Às vezes, ó, ele pergunta se você quer instalar, você instala. Por quê? Esse Visual Studio Code, esse cara, ele é uma ideia muito esperta. E ele tá ficando cada vez mais esperto. Isso aqui é a última versão que eu instalei hoje aqui para fazer essa tela. Eu instalei, testei tudo. E é um editor que vale muito a pena, é um ambiente, né? Uma IDE que eu gosto bastante. E inclusive se você quiser programar em Arduino aqui também dá, né? Ou seja, tem um monte de linguagens que você pode utilizar Visual Studio Code. Então é sempre importante você lembrar desse detalhe. Aí, pessoal, vamos dizer assim, o terceiro elemento que você tem que instalar é a própria biblioteca Fine. Aí, na biblioteca Fine, eu até deixei aqui o link, né? Você tem um site onde eles têm um blog lá do Fine, mas o Fine ele é instalado pelo próprio comando da linguagem Go. Então, Go é o compilador, aí você coloca assim, go get fine.io/fine. E ele vai instalar, ele vai lá no GitHub e baixa. E depois você pode executar essa demo, ele tem uma demonstração também. Ele tem essa demonstração que você pode rodar aqui e tal. É facinho. Até eu fiz um programinha aqui, Olá Mundo, peguei Olá Mundo. Eu dou um print line no Olá Mundo, aparece no terminal, é uma forma de você testar também, né? Bom, tem um detalhe. Quarto elemento que você tem que instalar para o seu ambiente. Gente, o Ming GW, ele é o seguinte, ele é o GCC, porque o GCC, ele é o compilador do Unix, do Linux e era do Mac também. O Mac andou mudando dele, né? Mas assim, o GCC... Pensa, cara, que 90% das coisas da computação do mundo inteiro foi feito nesse diabo desse compilador. Inclusive, sabe quem? O Arduino IDE, isso mesmo. O Arduino IDE, a casquinha dele é feita em Java, mas 90% do Arduino é feito nesse cara aqui. Pouca gente sabe isso, né? Mas enfim, então você precisa... Veja, quando você é um programador, cara, é muito difícil você escapar de ter um compilador GCC, que é o compilador C, né, mais padrão que existe no mundo. E aí é o seguinte, você precisa instalar esse cara aqui, desse link aqui, tá? Porque ele já é 64 bits, no meio ali das libs existem libs que são 64 bits, não vão compilar em outro que não seja 64 bits, então eu já deixei todos os endereços. E aí, para testar se funcionou, você abre o CMD lá, a janelinha DOS, você vai aqui no Windows, abre a janelinha DOS e você digita GCC. Aí se der esse fatal error aqui, não assusta, é porque deu certo. Agora, se ele falar que não achou o comando, aí é porque não deu certo. Mas se der esse fatal error aqui, é porque ele encontrou. Porque para você compilar, você ia ter que dar GCC, o nome do programa, .c, né? Como se eu não dei aqui, então ele dá... Mas é aqui porque está funcionando, tá? Pessoal, aqui é somente se houver necessidade. Às vezes há necessidade de você mudar a variável de ambiente, GoPath. Se for o caso, aí você tem que entrar em propriedade do sistema, variável de ambiente, e mudar o endereço da variável. Mas não precisa fazer isso. Se tudo ocorreu ok, se tudo deu certo na instalação do Go, você não vai precisar fazer isso. Mas eu deixei aqui.
Bom, aqui, pessoal, é verificando, né, a variável de ambiente. Então, uma outra forma de verificar é digitar o comando set na linha de comando. E ele tem aqui, ó, gopath c2.go. Às vezes também pode ser que em vez de /go, ele fica o user, né, a pasta do usuário /go. Também tem essa situação aí, depende da forma como o seu Windows está instalado. Testando Golang. Tem duas teclas do Code Runner, daquele plugin do VS Code, que são extremamente importantes. Uma, Ctrl Alt N, que você manda compilar e rodar o programa. E Ctrl Alt N. Ctrl Alt M, ele faz parar, porque você imagina que você está num for infinito lá. Você quer paralisar teu programa. Isso aí, estou falando dentro do VS Code, né? Você vai lá, Ctrl Alt M, e separa o seu programa. É uma maneira de dar um stop nele. Aquele programinha Olá Mundo. Você pode ir na linha de comando também? Pode. Você vai dar go build olamundo.go, tá? E você manda rodar dando /olamundo, né? Pessoal, uma curiosidade. O terminal que fica no Visual Studio Code, ele não é o CMD, ele é o PowerShell. Então, algumas pessoas às vezes estranham o terminal do VS Code, né? Porque ele não tem a carinha o comportamento do CMD, né? Então, isso aí é só um comentáriozinho, né? Bom, vamos lá, pessoal. Código fluxograma. Esse aqui é o fluxograma do lado do servidor, tá? Do lado da linguagem Go. Então, pessoal, aqui está bem esmiuçado. Cria Go routines que inicia o servidor, constrói a janela principal. Então, basicamente, isso aí é a função main. Função main é isso mesmo. Na linguagem C tem a função main, né? E no Go também a gente tem o main, certo? Que é o nosso ponto de entrada. Aí depois a gente tem aqui o servidor e nós temos a user interface. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção para extrema, veja só, eu estou usando esse termo, extrema simplicidade do programa Go. Mas ele é simples de escrever e rápido de executar. Isso que eu acho que é o grande diferencial do Go, né? Então inicia o listen. O que é o listen, pessoal? Ele vai começar a escutar os clients. Aí depois ele aguarda a conexão, o accept. Na verdade, listen ainda não, né? Ele precisa aguardar as conexões ao accept. Depois ele fala lá, o accept teve erro no accept. Teve mensagem de erro. Aí ele cria GoRoutines que inicia o servidor, né? Quer dizer, ele tem que reiniciar o servidor porque deu erro. Se não deu erro, ele recebe mensagem de um cliente conectado, né? Ele executa comandos recebidos do cliente, certo? Aí ele pergunta, o ESP se desconectou, ocorreu algum erro de comunicação? Se sim, ele volta no accept lá, se não, ele recebe mensagem. Então, ele fica nesse laço de repetição. Aí na User Interface, vocês vão ver que o código-fonte é muito pequeno, tá? É bem simplesinho, existe a documentação do Fine, que facilita, né? E aí, ó, ele cria a janela principal, adiciona componentes, label, cria 7 botões, né? Porque eu tenho um botão para cada LED, mais aquele botão de sair. Centraliza o label HelloFine em um container, adiciona os componentes criados na janela, configura o tamanho da janela centralizada na tela e por fim executamos e exibimos a janela e fim, né? Então vamos lá, vamos passar rapidinho nesse negócio de código, porque eu também não quero a porrinha ficar falando linha por linha. Então por isso que eu já deixo um comentário verdinho aqui, escrito linha a linha, que é para você, né? Ó, esse monte de I/O aqui, tudo obrigatório, todos esses imports aqui, ó, são os imports obrigatórios e todos esses caras são do Fine, tá? Então, tem coisa parecida assim com o outro lado lá, né? Com o vídeo anterior. ESP32, eu defino uma variável netcon, né? E depois eu tenho o widget.label, que eu tenho que criar esses objetos. Eu crio também o label, né? Aqui, aguardo confirmação, é um flag, né? Na verdade. E aí eu vou para o main, lembra que o main é pequenininho, né? Eu coloco new, só fazendo uma referência C++, é null, né? É nulo. E aí eu chamo, ó, lembra que Go faz?
Go, o nome de uma função ou método, eu tô iniciando uma thread. É uma thread. O que essa thread faz? Esse comando faz, ele sai do programa principal, abre uma thread paralela. Essa é a beleza de Go, né? E aí depois eu dou um init window, onde vai ser o processo de construção da janela, tá certo? Gente, aqui ó, não vou entrar nos detalhes, porque eu já falei no fluxograma, tá certo? Ó, já falei do fluxo. Handle connection até tá bem parecido com o do outro vídeo, né? Handle connection. E aqui, ó, loop infinito também, tem um outro loop infinito também, parecido com aqui, ó, tudo é handle connection. Aqui vamos falar um pouquinho, init window, né? Ó, o código init window. Por quê? Eu vou inicializar a janela, eu tenho o app. Quando eu tenho dois pontos igual, é porque eu estou criando uma variável e já instanciando ela também com new ali, né? E aí eu faço a mesma coisa com nova janela, que eu escrevo hello nela, né? Aí o que eu faço? Eu escrevo desconectado na widget new label, né? Por quê? Eu estou jogando essa string para lá. E aí eu faço o widget new label, status do envio, né? E aqui, pessoal, olha só, variáveis auxiliares para os LEDs, que na verdade só são flags, né? Então, de novo, dois pontos igual a false, eu já estou criando essa variável e estou instanciando um valor para ela, né? Isso aqui lembra Pascal, né? O pessoal que programa em Pascal vai lembrar desses dois pontos igual. Label title, né? Widget new label, coloca hello fine, né? Então você vê como que é simples. É só eu lembro, né? Quando eu programei for Windows a primeira vez em SDK, 1990 e bolinha, né? Eram 17 argumentos numa função para você escrever um hello na tela. Olha isso, era uma coisa de louco, né? Agora a gente vê esses negócios assim, a gente fica até mais tranquilo, né? Aí assim, widget new button, né? Aí você cria um botão que envia on/off referente ao LED 1. Então o que eu faço? É bem simples, né? Eu tenho uma mensagem ali, eu verifico se deu erro ou não, porque se ele for igual a new, né? Erro, né? Então deu uma mensagem de erro. Se não, eu inverto o status do LED, e se o LED for on, né? Então o LED 1, né? O on 1 é o LED 1 ligado. Off 1 é o LED 1 desligado. Então eu mando essa mensagem, que é o que vai ser enviado para o lado o lado do cliente, né? Porque esse cara aqui é o servidor. E aí é o seguinte, eu tenho aqui, instancio o D já, e aí o new information eu coloco aqui, né? Ó, envio de comando e mando, né? Eu não defini o comando aqui, tá certo? Que esse cara aqui é uma string, eu tô passando ela aqui, tá entendendo isso? E aí, beleza, deixou, né? Que eu efetivamente mostro. Daí é o seguinte, para eu não ficar repetindo 6 vezes, então eu já coloquei aqui, né? Que na verdade eu só vou mudando aqui o número. Eu só vou mudando o label e o número da mensagem, e aí é LED 1, 2, 3, assim por diante. Ah, quiser aumentar mais, é aqui que você faz, né? Aumentar o número de LED. De LED, onde leia. Onde tem LED, tem um relé. Pode ter potência também ligado, né? Triac, assim por diante. Widget new button, né? Aqui eu estou criando o último botão, que é o botão de saída, né? Que se eu clicar quit lá, ele sai, né? Aí depois inserimos o label, né? Hello Fine dentro de um container para podermos centralizar. Então aqui a gente faz isso daí, tá? E aí finaliza aqui, né? Então aí depois nós setamos, né? O conteúdo da janela principal, separando todos os elementos. Então você percebe que esse cara aqui, ó, é onde eu vou empilhando, ó, tá vendo que tudo isso daqui é argumento, ó, tudo é argumento e tal. É aqui que eu amarro todos os objetos da tela, né? Por isso que ele chama de set content, né? Justamente porque o nome já faz referência, né? Eu centralizo os caras, depois eu dou um resize, né? Aqui eu tô setando o tamanho fixo da janela, e no final eu dou um show, né? Eu pego
o W e o método show and run, né, que é o que você está entendendo, é mostre e execute, né, mostre e rode. É bom, né, uns nomezinhos simples assim, né. Aí envia, a função que envia o ESP, envia o comando, também bem simplesinho, né, eu ponho o texto lá que eu estou enviando. Detalhe, o pessoal às vezes que não conhece Go vai estranhar, né, eu tenho underline, vírgula, depois esse variável de erro aqui, ponto igual, né, com esse ASPWrite. O que é esse cara aí? Na verdade é o seguinte, em Golang, em Go, você pode ter mais de um retorno na função. No retorno da função você pode devolver mais de um valor. Nesse caso tem 2 valores. Como eu não me interesso pelo primeiro valor, eu só quero o valor de erro, então eu ponho underline, significa que ó, eu não vou ler esse cara, tá? Então, e aí eu passo o argumento, né, do byte do comando, né? Aqui é se ocorreu algum erro, beleza, se ocorreu algum erro, eu trato o erro, dou mensagem, inclusive dou um retorno, né, erro via comando. E se não ocorreu erro, eu guardo confirmação true, né, que é uma flag para mim, e aí eu dou retorno, né, retorno comando, mais aqui eu estou só concatenando a mensagem, mas CMD foi enviado, que aparece escrito na sua janelinha, você vai ver lá, que vai aparecer na sua, aquela janelinha que eu mostrei lá no início, né, rapaz, estou até cansado. Até cansar. Ó, aqui, gente, aqui é o lado do ESP, aqui é o lado do ESP. Se você olhar o código-fonte e olhar os 100 vídeos que eu tenho falando de comunicação, você vai entender, né? Entendeu? É isso aí. Então, não vou entrar nos detalhes, mas ó, o fluxograma ele dá conta de te explicar bem isso aí, mas você vai ter que pôr o IP da sua máquina, tá? Esse aqui é o IP do Windows, só esse detalhe. E eu na hora lá não esqueci, botei IP errado, o negócio não funcionava. E aí eu estou usando o Wi-Fi Multi, aí eu defino... Bom, isso aqui é C do Arduino, né? Então, você tá vendo, gente? Isso aqui, ó, tá vendo? Eu fiz assim, deixei tudo... Olha só como tá didático o negócio. Vermelhinho, é esse comando serial biguinho, olha isso. Ah, esse laranja aqui, é esse laranja aqui. Então, assim, não tem como você não entender esse negócio, certo? Então, pessoal, aí na simplicidade, pá, e eu vou terminar o vídeo aqui, é uma puladinha, porque o código-fonte é pequeno, tá? É muito pequeno. Pensa, você definiu uma interface gráfica do lado do server. Você acende, gerencia um monte de I/O. Com um tantinho de código-fonte desse aí, cara, pensa, é muito pouco código-fonte, não é? Então, assim, vale a pena esse da Go? Vale muito a pena. Go vai substituir C, C++? Não estou acreditando que isso vai acontecer. Eu acho que Go não é para substituir C, C++. Eu acho que é até para trabalhar meio junto, sabe? E até você vê que o Fine precisa do GCC. Então, assim, a gente vai ficar... Eu acredito que no mundo ideal você tenha que saber uma linguagem de alto e uma linguagem de baixo nível. E eu vou falar, hein? A linguagem de alto nível que eu elegi para mim é Go. Não significa que eu não vou usar um dia Node, que eu não vou usar Python, entendeu? Não estou falando mal das outras linguagens. Mas, rapaz, que essa linguagem é boa, ela é, viu? Olha, eu e a torcida do Corinthians estamos gostando de Golang, certo? Pessoal, o que eu queria falar hoje era isso. Não queria fazer um vídeo super extenso, embora se eu quisesse enfiar o pé ali, dava para falar 1h30, mas não quero matar vocês, né? Vocês entram no meu blog, tem um endereço aqui, vocês entram no meu blog, baixam o PDF, dá uma estudada, começa a entender essa relação client-server, que daí eu tenho certeza que você vai ser feliz, tá certo? E até o próximo vídeo.